Você já deve ter ouvido muitas pessoas usarem a palavra paranoia derivadas. Mas você sabe como funciona uma real paranoia? Ou melhor, você realmente sabe o que é uma paranoia? Paranoia é pensar e sentir que você está sendo ameaçado de algum jeito, mesmo que não tenha nenhuma ou muito pouca evidência que você está. Pensamentos paranoicos também podem ser descritos como delírios. Alguns pensamentos paranoicos são achar que alguém está falando de mal de você pelas costas, achar que você está sendo observado por pessoas ou organizações, achar que outras pessoas estão tentando irritar você. Eu não tenho propriedade para dizer isso, mas penso que talvez todas as pessoas terão que lidar com a paranoia uma hora ou outra. Mas e se uma paranoia sua demonstrasse realidade em algum momento? Em algum momento descobre que realmente é alguém te perseguindo. O que você faria? Junji Ito é um autor que talvez seja conhecido até mesmo entre as pessoas que não consomem mangá. Hoje falarei do primeiro capítulo de uma obra que ele aborda temas muito interessantes e até mesmo delicados. A obra se chama Black Paradox, e é bem interessante. O começo já mostra sem aviso prévio um assunto muito delicado e também explica o nome da obra, como se fosse algo que quem está lendo já está habituado. O começo mostra 4 jovens se encontrando. Então eles se apresentam. O de cabelo preto e meio genérico usava o pseudônimo Taburo na internet. O de cabelo loiro e com queixo avantajado usava o pseudônimo Pitan. A loira era Bharat e a garota parecida com a Tommy era Maruso. E eles diziam saindo para a jornada para o céu. No carro, Taburo fala sobre um método para realizar uma ação. Então exclama a primeira reviravolta da história. O motivo que os reunia ali naquela ocasião é que eles marcaram em um site chamado Black Paradox de tirar a própria vida. Isso por si só já surpreende, mas o que vem na tua cabeça quando pensa em alguém que quer realizar tal ato? Depressão, certo? Mas isso seria muito previsível para os padrões de Junji Ito. Então os jovens resolvem compartilhar os motivos que levaram eles a querer realizar tal ato. E a primeira a compartilhar é a Maruso, que diz que o que levou ela a fazer isso é uma premonição que ela teve. Ela disse ser premonições de vez em quando em que ela sofria, e que sempre se concretizam. A última que ela teve dizia que vários desastres ocorreriam com o corpo dela. Taburo explica seus motivos em seguida, e ele diz que viu um doppelganger há uns meses, que o encarava fixamente, e, segundo ele, olhava com um olhar que tinha intenções de matar. Então ele decidiu acabar com a própria vida antes. Um doppelganger que, segundo o folclore alemão, quando você vê um desses é um mau presságio, significando a tua morte ou que tu iria adoecer. Na cultura popular, ele mesmo pode te matar, mas ele só diz ter visto essa cópia uma vez, ou ao menos é o que dá a entender. E foi ele que sentiu que o olhar da duplicata tinha intenções. O Pitan afirma que seu motivo é parecido, porque ele é um grande engenheiro robótico em uma faculdade e que ajudou a construir um robô que usava ele mesmo de modelo. Acontece que o robô é muito avançado e muito parecido com ele mesmo, mas segundo as próprias palavras deles, a existência daquele robô o fazia se sentir inferior. E ele sentiu que, por o robô existir, ele, Pitan, era desnecessário. E eu gosto de ressaltar como não aparece nenhum terceiro no flashback dele fazendo algo que confirma essas paranoias, fora a própria existência do robô. Já a Bharat diz que os motivos dela também se devem a um outro eu dela, mas no caso é algo mais metafórico, pois ela explica que esse outro eu era a versão dela que ela via no espelho, e que em uma época ela até imaginou ter ouvido o espelho dizendo pra ela morrer. E isso tudo se dava uma autoestima muito baixa por causa de uma cicatriz que ela possui no lado direito de seu rosto. Ela odeia a própria aparência por causa disso. Sendo assim, todos, exceto pela Maruso, tiveram um problema relacionado a um outro eu, assim por dizer. Isso tudo parece ser diferentes tipos de doppelgangers. O Taburo viu um doppelganger da forma mais crua e literal, ele viu a própria imagem o encarando. Pitan tá convivendo com um de uma forma muito mais palpável e possível. E a Bharat tem como inimigo o próprio espelho, mas a própria obra dá a entender, pelo menos nesse primeiro capítulo, que é algo que diz muito mais sobre o psicológico desses personagens que algo real em si. Ou pelo menos são coisas que não representam perigo normalmente. O Taburo viu uma vez e já ficou encabulado. Podia ser apenas uma pessoa muito parecida, ou talvez até mesmo uma eotoscopia, que é um termo utilizado na psiquiatria e neurologia para a alucinação de ver o próprio corpo à distância, que pode ocorrer como um sintoma de esquizofrenia. Não que ele tenha, mas é só uma hipótese. O Pitan desenvolveu um claro complexo de inferioridade com a chegada daquele robô. Ou às vezes ele até já tinha esse complexo que só piorou com a chegada do robô. Mas eu me identifico muito com ele. Sei bem como é quando surge alguém que parece ser muito mais legal que você. Mas é uma coisa que eu posso dizer com certeza que é majoritariamente da cabeça dele. O robô é incrível, mas não substituirá ele como ser humano. Pelo menos não por enquanto. A Bharat nem sequer acredita que pode existir uma doppelganger dela. Ela é bem cética. E não é interessante o maior inimigo dela ser o reflexo? Ela odeia a própria imagem. E talvez tenha desenvolvido até uma depressão por conta disso. E chegou até a pensar que o espelho estava mandando ela morrer. Já Maruso está completamente perdida nos próprios pensamentos, pensando na premonição que ela teve. Uma coisa que todos eles têm em comum, não são doppelgangers, já que a Maruso não tem um. A coisa que todos eles têm em comum é que eles estão paranoicos. Todos eles sentem que estão sendo ameaçados de alguma forma e de formas irreais. O Taburo e a Maruso são os exemplos mais claros. Ambos têm pensamentos paranoicos óbvios. Pitan sente que o robô ameaça a existência dele como um ser humano com uma função na sociedade. A Bharat se perdeu tanto na baixa autoestima que ouviu até o espelho falando com ela. Então dá pra afirmar que tudo aquilo são apenas paranoias deles, certo? Bom, é normal pensar que sim, mas infelizmente essa não é a situação. Maruso olha pela janela e vê um carro passando ao lado deles. E as pessoas que estavam no carro a deixou estarrecida. Eram Bharat, Pitan e Taburo. Os doppelgangers estavam no carro?
Quando ela olha pro retrovisor interno, ela não revê o reflexo da Barrett. Poderia ser ela a duplicata? Chegando no local, Tabro diz que suspeita que Pitan seja o robô, por conta dos barulhos esquisitos que ele fazia ao se mover. Ela diz a ele sobre as suspeitas que ela tinha de Barrett, então os dois se afastam lentamente quando de repente Pitan e Barrett começam a correr atrás deles. Eles se desesperam e Marisol acaba caindo em uma pedra, cuja ela usa para quebrar o reflexo da Barrett. Pitan, que corria atrás dele com um estilete, pula em Tabro e o acerta no rosto, e ele se desmantela no chão, revelando que aquele também era o Doppelganger. Maru só consegue encontrar o carro em que os originais estão tentando realizar o ato. Ela chama a atenção deles, e ao ver o Pitan original, o robô se assusta e foge. Maru só explica o que ocorreu, e eles resolvem adiar a tentativa. Sim, esse foi só o primeiro capítulo. Muito louco, não? Depois daí só fica pior. Mas nesse capítulo já conseguimos tirar algumas coisas bem interessantes. Tipo o que eu já havia dito, e outras coisas também. O ceticismo da Barrett se tratava de uma forma de não dar suspeitas de que ela era falsa. O robô saber dos exatos sentimentos do original quer dizer que ele é avançado nesse nível de entender emoções de terceiros? O Tabro falso achava que era o original? Essas são perguntas que nunca serão respondidas e que deixam o terror do Ito ainda mais assustador. Você pode não ter sentido medo logo ao ver, mas ao se fazer perguntas sobre aquela situação, e ao refletir sobre o que você começa a soar feio. Ou não, às vezes ela não vai sentir medo mesmo e tá tudo bem. Pois essa história se trata de paranoias que qualquer um poderia ter. Óbvio que não nas exatas condições da história, mas quem nunca se sentiu substituído no próprio meio? Quem não tem inseguranças? Entendem? É isso que constrói o terror aqui. Ele faz com que paranoias infundadas se tornem reais. Isso é tipo jogar gasolina no fogo. Só deixa tudo pior. Pois você pode ser cético, mas ao olhar essa história vem o remoto pensamento de: e se aquela paranoia minha representar a real situação? E é aí que mora o perigo. E é assim que paranoia age na tua cabeça. Ela te impede de entender se tudo aquilo é real ou não, mesmo não fazendo sentido nenhum. E um dia você tá de boa, e no outro um stalker tá te perseguindo. O resto dessa história é bem interessante, e só tem 6 capítulos que eu me lembro. Porém, a temática dessa história muda muito depois disso, e eu acho que grande parte disso é porque essa história é pra ser um one shot do Junji Ito. Então ele não planejava ter outros capítulos. Porém, como acabou fazendo, ele mudou bastante a temática. E que são bem interessantes, então se vocês querem outros vídeos desse mangá, é só dizer aí.